Na aula de hoje a gente vai trabalhar com o alfabeto na língua inglesa. O alfabeto, ele é importante, por quê? Porque várias palavras que você for falar na língua inglesa que são muito parecidas, como por exemplo good e cold, você precisaria para um americano, se ele não entender, ainda mais a gente que não tem uma pronúncia tão perfeita, ele poderia pedir para você soletrar, né? Can you spell that, please? Ou could you spell that, please? Você poderia soletrar e aí você teria que saber o alfabeto em inglês. Então, eu vou passar aqui para vocês, vou deixar músicas, né? No formato de rap, vou deixar umas outras músicas que tem o alfabeto para vocês verem como pronuncia. E a ideia é que vocês aprendam a soletrar palavras. Então, uma das coisas que vocês têm que saber é que o alfabeto em língua inglesa, ele é igual ao alfabeto da língua portuguesa. São as mesmas letras, não muda absolutamente nada. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa atividade que eu vou passar para vocês, que eu vou mostrar, é como se pronuncia. Você vai ver que vai ter a letra do alfabeto em português e embaixo como se pronuncia. Então, eu vou ter lá A e embaixo A, B, né, que é o B, C, então C, D, D, U, E, I, F, F, e assim vai. E aí, depois vocês vão fazer exercícios de soletração, que é escrever embaixo de cada palavra, por exemplo, como é que se pronunciaria aquilo ali, tá? Então, eu dei agora um exemplo de good e gold, né? Good, good, bom, e gold, ouro. Se eu fosse soletrar isso, eu teria que soletrar gold, por exemplo. Seria G, O-L-G. E se eu fosse soletrar good, seria G-O-O-D. Compreendeu? E aí, a gente vai fazer também outras atividades de soletração do nosso nome. Meu nome é Eliette. Se eu for soletrar isso com o alfabeto em inglês, primeiro vou soletrar em português para vocês verem e depois com inglês. Ficaria assim. Eliette, como é que escreve seu nome? E-L-I-E-T-E. E se eu estivesse falando isso em inglês? Seria E-L-I-T-E. Tá vendo que eu dei uma leve pausada assim, porque o meu cérebro ficou... Como que eu pronuncio isso? Por quê? Vou explicar por quê. Porque dentro do alfabeto nós temos as vogais. E as vogais, né? Vogal é A, E, I, O, U. Essas vogais, elas são escritas de uma maneira, né? E são pronunciadas de outra. E aí isso causa uma leve confusão na cabeça da gente. Por exemplo, a vogal A eu pronuncio EI, tá? A vogal E eu pronuncio I. A vogal I eu pronuncio AI. Começa aí. Eu, por exemplo, toda vez que eu vou pronunciar o I, eu já fico, será que tá certo? Será que não tá? Tem que ser muito rápido, tem que estar bem automático para eu não pensar se eu tô fazendo certo ou errado. Depois eu tenho o O, que eu pronuncio OU, e eu tenho o U, que eu pronuncio YOU. Então, essas pronúncias é bom que a gente faça várias vezes até a gente grudar isso aqui na nossa cabeça, tá? Então, vamos recapitular. O A eu pronuncio EI, o E eu pronuncio I, o I eu pronuncio I, o O eu pronuncio OU e o U eu pronuncio YOU. Essa parte da aula ela é muito importante, por quê? Porque a gente vai ter aula de pronunciação das palavras. E aí é muito importante que vocês saibam que existem algumas palavras, né, que a gente já está acostumada a falar o I, por exemplo, com o som dele em inglês. Por exemplo, a palavra Nike, que é a marca do tênis. Se a gente for olhar, ele se escreve Nick, mas a gente já acostumou a falar Nike. Outra palavra que a gente usa também, que a gente já pronuncia automaticamente, nunca nem parou para pensar nisso, é a palavra nice.
né? Nice. Eu escrevo nice, né? Estou numa nice, estou numa boa. E assim por diante. Existem várias outras palavras que eu quero gravar com vocês numa próxima aula, para a gente fazer a leitura e ver como é que se encaixa essas palavras na pronúncia. Com a letra E agora, eu tenho, por exemplo, a pronúncia de need, tá? Se eu for escrever N-E-D, need, né? A gente leria assim. Mas eu disse agorinha que o E em inglês, ele tem som de I. Então, normalmente, quando eu estou diante da pronúncia de uma palavra que tenha E, eu vou pronunciar ele em inglês com I. E assim por diante. Vou mostrar para vocês numa outra aula. Essa é só uma aula introdutória para vocês pegarem lá a atividade e saber dos motivos pelos quais a gente está estudando o alfabeto, tá? Na sequência agora, eu vou deixar para vocês anexado a atividade para ser feita. Então, lá vocês vão ver que vai ter um vídeo mostrando uma situação real, várias pessoas perguntando o nome, né, da pessoa perguntando o nome e pedindo para ela, can you spell that? Você pode soletrar? Para vocês verem que isso acontece em várias partes do mundo e aprender o alfabeto não é coisa nem de 5º ano. Evidentemente que quanto antes você aprender, melhor. Mas tem gente que se eu der essa atividade no 9º, no 1º ano, a pessoa nem sabe pronunciar, nem sabe o porquê de estudar e não quer estudar. Então tá aqui a explicação do porquê estamos estudando isso agora. E vocês vão, então, assistir os vídeos que eu vou deixar em anexo, né? Vai ver a atividade em PDF e vai resolver a atividade. Na próxima aula, eu trago para vocês outras coisas relacionadas ao alfabeto. Tranquilo? Bye, bye. Até a próxima aula.